Capítulo 159, O Palácio do Rei Macaco. 3. O vestígio do Rei Macaco está furioso e tenta amaldiçoar seu grupo. A maldição Medor foi lançada. Falhou. Maldição Confusão foi lançada. Falhou. Maldição Veneno foi lançada. Várias mensagens surgiram assim que eles entraram na masmorra e seus rostos ficaram pálidos enquanto tentavam suportar o vestígio do poderoso Rei Macaco. Uma vez que não havia qualquer limite para quantas maldições poderiam ser lançadas, eles acabariam em perigo se isso continuasse. Victoria assinou com a mão no ar. Uma luz apareceu e lentamente afastou a energia escura que se aglomerava à sua volta. Já que o Rei Macaco ficou preso aqui por centenas de anos, seu vestígio é muito forte. Precisamos manter o foco. Sua existência não só era forte, mas também tinha vontade própria e continuou a contaminar seus arredores com seu vestígio. Como o Rei Macaco era uma entidade que havia lutado contra os céus, não era nenhuma surpresa que seu vestígio também fosse poderoso. A situação só parecia piorar à medida que prosseguiam. O vestígio do Rei Macaco tentava amaldiçoá-los e penetrar suas consciências ao mesmo tempo. Se não pudessem usar a habilidade discurso, eles já teriam morrido. Victoria conseguiu impedir que o vestígio bloqueasse sua magia, mas Yonvou sabia que era apenas uma solução temporária. E ainda havia outro problema. Este é o caminho certo? Acho que sim. Pelo menos por agora. Rebecca continuou confirmando que eles estavam indo na direção certa com Victoria várias vezes. No entanto, eles se moviam lentamente por medo de ataques repentinos ou emboscadas. Assim como eles não podiam usar sua consciência para explorar a caverna, eles também não podiam usá-la na caverna. Não importa o quanto eles tentassem, o vestígio do Rei Macaco os bloqueava. Eventualmente, eles foram reduzidos ao mesmo estado de quando entraram pela primeira vez na Quinta Montanha com todos os seus sentidos bloqueados. Embora conseguissem lidar com o ambiente, isso não ajudava muito. Mesmo com a audição bloqueada, eles pensaram terem ouvido um grito fantasmagórico ao seu redor que soava como um lamento. Rebecca cerrou os dentes, perguntando-se a mesma coisa repetidamente. Eles conseguiriam sair dali. Ainda tendo um longo caminho a percorrer antes de chegar ao local do corpo de Kindred e com vários problemas já no início, quão difícil seria o resto da jornada. No início, ela suspeitou das circunstâncias, mas agora fazia sentido que Kindred tivesse encontrado seu fim aqui. Este lugar poderia ser o túmulo deles também. Seu Deus, Cernunnos, havia lhe dito para sempre avaliar se ela deveria dar um passo à frente ou recuar em todas as situações. Seu julgamento a dizia para recuar desta vez, mas seus pés se recusavam. O legado do Rei Macaco estava lá dentro, legado esse que transformou um macaco em um deus. O Rui Bang e os 72 Bin continuavam aparecendo em sua mente. Certo. Vamos tentar. O que poderia acontecer? Kindred estava sozinho, mas as coisas eram diferentes agora. Além disso, se algo acontecer, posso deixar estes caras para trás ou usar este pergaminho de fuga. A habilidade Deus da sagacidade que Cernunnos lidera era boa o suficiente para que ela se convencesse de que poderia escapar a qualquer momento. Os mesmos pensamentos passaram pela cabeça dos outros. Eles avançaram, como mariposas voando para a luz, irresistivelmente atraídas pelo perigo. Yonvou moveu-se lentamente enquanto observava os outros. Rebecca resistiu ao ataque implacável do vestígio do Rei Macaco com sua habilidade, enquanto Victoria se defendia com magia. No entanto, Yonvou acreditava que elas estavam cometendo um grande erro. Elas não vão durar muito tempo fazendo isso. Ele não sabia os detalhes exatos, mas Rebecca estava usando uma quantidade significativa de magia e as runas de Victoria estavam quase acabando. Se mantivessem esse ritmo, estariam exaustas quando chegassem ao centro da masmorra. Por outro lado, K não estava usando uma habilidade específica. Em vez disso, ele simplesmente concentrava sua consciência para bloquear o vestígio. Yonvou não pôde deixar de rir ao ver que a pessoa que deveria ser a mais fraca ali, era quem estava se defendendo melhor.
Victoria e Rebecca pareciam ter esquecido o básico durante seu longo treinamento, mesmo com a força de um deus ou a confortável magia das runas, o básico era o mais importante. Mas o que esse cara estava tentando me dizer mais cedo? Yonvou olhou para a expressão de Khan. Ele ainda não sabia o que Khan estava pensando, e Khan não respondeu quando tentou falar com ele, como se estivesse se concentrando muito em algo. Eventualmente, Yonvou se afastou. Khan falaria quando estivesse pronto. Em vez disso, Yonvou espalhou o território de sua percepção extrasensorial para examinar seus arredores. Ele estava lidando com a situação relativamente melhor do que os outros. O vestígio do Rei Macaco está tentando contaminar a sua mente. Maldição contaminação da mente foi lançada. Maldição negatividade foi lançada. Maldição impulso suicida foi lançada. Você foi afligido com atordoamento. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O estado atordoamento foi removido. Você desenvolveu resistência à contaminação da mente. Você desenvolveu resistência à negatividade. Você desenvolveu resistência ao impulso suicida. Você desenvolveu uma excelente resistência contra ataques mentais com traço de sangue frio. Uma parede mental robusta foi construída. Você está livre do vestígio do Rei Macaco. O vestígio do Rei Macaco está confuso. Seu traço de sangue frio o deixava calmo, não importa o que acontecesse, e isso o ajudava em várias situações críticas, motivando-o a continuar. E foi assim que ele conseguiu obter uma forte resistência e imunidade. Sua diferença de tempo cresceu a partir dessa característica, juntamente com a resistência a várias propriedades. Como Yonvou havia progredido bastante, ele não usou essa característica por um tempo e a resistência a várias propriedades também estava relacionada a isso. Mas agora ela havia sido ativada novamente. Ele ficou feliz por ter a chance de treinar essa característica e, embora tenha lutado inicialmente como os outros, com o passar do tempo, ele se libertou do vestígio. Agora, ele estava tentando ampliar seu alcance, pois era de apenas 5 metros. Ele ativou sua diferença de tempo e observou cuidadosamente o vestígio do Rei Macaco que se assemelhava a uma chuva de granizo por toda a masmorra. Yonvou concentrou-se nesta característica. Eu não posso pressionar o vestígio, então eu preciso passar por ele e ampliar meu alcance. Forçando ainda mais sua consciência, ele a moldou na forma de uma ponta afiada e a usou para perfurar o vestígio do Rei Macaco. A princípio, ele teve dificuldade em encontrar um ponto fraco e o vestígio parecia duro como uma rocha, mas após encontrar uma vulnerabilidade, começou a atravessá-lo. O vestígio continuou tentando entrar em sua consciência, mas ele facilmente o afastou com sua característica. Finalmente, Yonvou havia conseguido expandir seu território. Você aprendeu a usar pequenas quantidades de sua consciência para proteger a sua mente de ataques externos e afastar maldições. A proficiência da percepção extrasensorial aumentou drasticamente. A cabeça de Yonvou clareou quando sua consciência atravessou o vestígio e tocou o teto da caverna. Sua percepção extrasensorial floresceu e as informações começaram a surgir em sua cabeça. Enquanto Yonvou continuava a ampliar seu alcance, ele conseguiu afastar lentamente o vestígio do Rei Macaco. O que está acontecendo? Os outros ficaram surpresos com o fim repentino dos ataques implacáveis do vestígio. Todos eles viraram com rostos chocados para Yonvou, percebendo que ele era o responsável por isso. O rosto de Rebecca estava cheio de desconfiança. Um jogador dos andares inferiores havia feito algo que um alto ranker não podia. Acontece que tenho uma habilidade perfeita para esta situação. Qualquer outra coisa será difícil para mim também. Ficou claro que nenhum deles acreditava em sua explicação esfarrapada, mas decidiram ignorá-la. Eles tinham que explorar a masmorra. Graças a Yonvou, Victoria e Rebecca puderam usar livremente suas habilidades e se moveram mais rápido. Enquanto isso, Yonvou ampliou seu território novamente além de seu alcance atual e começou a coletar informações sobre a configuração da masmorra. É como um labirinto complicado que está emaranhado como uma teia de aranha.
Mesmo que voltemos agora, nem mesmo consigo ver a entrada. Eles levariam tempo para encontrar uma saída. Ele não podia vê-las ainda, mas havia armadilhas em todo o lugar, além de monstros do tipo Guru criados pelo vestígio estavam à espreita. Yonvou decidiu enviar seus monstros espirituais para que pudessem desfrutar de um lanche rápido enquanto quebravam as armadilhas. Ele não sabia que tipo de perigo os esperava, mas confiava neles para lidar com tudo, pois podia alcançá-los dentro do seu território. Além disso, ele não queria ser incomodado por questões insignificantes. Os monstros espirituais derrotaram 98 pequenos demônios. Eles estão usando a habilidade superior Predação para absorver suas almas. A raça 13 foi derrotada. A habilidade superior Absorver está sendo usada para absorver sua alma. 71 fantasmas foram derrotados. As armadilhas estão sendo neutralizadas a um ritmo acelerado. 45% do labirinto foi decifrado. A masmorra está sendo rapidamente controlada. Sons assustadores continuaram a ecoar, mas os outros acreditavam ser apenas o vestígio produzindo esses sons e não se preocuparam muito. Eles não perceberam que muitos obstáculos estavam sendo removidos nas profundezas da masmorra. Enquanto aprendia mais sobre a masmorra, Yonvou notou algo estranho. De vez em quando, marcas estranhas apareciam no teto e nas paredes. Capítulo 160, O Palácio do Rei Macaco, 4. Era difícil ver as marcas se você não estivesse prestando atenção. Embora fossem profundas, também haviam começado a desaparecer com o tempo, e foi apenas por causa da percepção extrasensorial que Yonvou podia vê-las. Havia um sólido vestígio nas marcas que era diferente do sombrio que atacava seu grupo. Este tinha uma aura forte e enérgica, mas estava dividido em partes diferentes, o que dificultava sua detecção. Você descobriu uma marca de espada muito antiga. Você descobriu uma marca de lança feita um momento mais tarde. Você descobriu uma pegada suja. O que é tudo isso? Yonvou ficou surpreso ao descobrir outro vestígio do Rei Macaco. Havia apenas um Rei Macaco, então como ele poderia ter deixado para trás vestígios tão diferentes? O que isso significava? Yonvou estava curioso, mas Zanryong e Shamon, que estavam olhando através dos olhos dele, tiveram reações mais dramáticas. Vov. Isto é apenas uau. Eu não posso acreditar. É mais que surpreendente. Como ele conseguiu pensar nisso? Yonvou os questionou. Vocês sabem o que é? Shamon parecia estar pulando excitado. O que? Você está no nível de mestre, e não sabe o que está vendo. Você tem uma espada, mas ainda tem olhos de principiante? Olhe atentamente. Yonvou ficou um pouco irritado com a repreensão de Shamon, mas como ele não conseguia refutar, ele se concentrou em sua percepção extrasensorial novamente. Ele podia ver o vestígio nas diferentes marcas, que variavam de marcas tão fracas que eram quase invisíveis a marcas tão longas que era difícil dizer onde terminavam. Yonvou ainda não conseguia descobrir, então continuou a examiná-las até que uma mensagem apareceu. Você recebeu uma intensa inspiração. A percepção extrasensorial está sendo conectada aos olhos dracônicos para localizar as marcas e ler suas imperfeições. As duas habilidades, percepção extrasensorial e olhos dracônicos, se conectaram e pela primeira vez Yonvou via as marcas em sua consciência. Naquele momento ele ficou muito chocado, mas rapidamente se acostumou. Tudo parecia novo, e ele se ajustou o mais rápido que pôde até que finalmente conseguiu entender o que eram as marcas na caverna. Mudong. Espera, essas são marcas de treinamento. Ao olhar para as marcas uma após a outra, ele começou a ver um padrão. Após organizar as marcações em ordem cronológica, ele pôde ver um padrão. As marcas que estavam embaralhadas no início, tornaram-se mais organizadas com o passar do tempo. Era uma prova da evolução do Rei Macaco. No início, ele ficou furioso com sua prisão e passou cerca de 100 anos em um estado de frenesi. Ficou claro que em algum momento ele havia chegado a uma conclusão. Ninguém seria prejudicado além de si mesmo se permanecesse em um estado tão violento e insano.
ele tomou a decisão de se tornar mais forte e quebrar o selo na montanha e, a partir daquele momento, começou a treinar seriamente para quebrar o selo da quinta montanha. Foi um processo difícil, pois nenhuma das coisas que ele queria dominar era simples. No entanto, ele teve tempo. O Rei Macaco não se apressou, mas garantiu que tudo prosseguisse passo a passo. Cada vez que descobria algo, ele testava nas paredes da caverna, e o macaco impetuoso começou a aprender a ter paciência. Ele se tornou alguém que podia se curvar para atingir seus objetivos e, após 500 anos, conseguiu quebrar o selo. Por um momento, a mente de Yon-Vou ficou em branco, como se ele tivesse passado todo esse tempo com o Rei Macaco. Se ele não estivesse acostumado ao processo de pensamento acelerado graças à diferença de tempo, ele teria enlouquecido. Sim, estes são os vestígios deixados pelo treino dele. Chamon disse assim que Yon-Vou se recuperou. Yon-Vou perguntou, estes são os 72 Bian. O quê? 72 Bian. Chamon gritou com Yon-Vou em descrença. Seu idiota! Isso não chega nem perto. Como assim? Chamon continuou gritando de frustração. Os 72 Bian são apenas uma fração do que o Rei Macaco aprendeu. Isso é apenas uma pequena parte desta coisa toda. Foi só então que Yon-Vou finalmente percebeu o que estava olhando. Ele estava diante de tudo que o Rei Macaco havia realizado. De repente, lembrou-se do outro nome do Rei Macaco, Sun Wukong. O poder que havia transformado o Rei Macaco em Sun Wukong estava literalmente bem diante de seus olhos. Se o Rei Macaco tivesse deixado apenas as marcas, ele não teria percebido o que elas significavam, mas essas marcas também continham vestígios do que Sun Wukong havia contemplado. Sério, como isso é possível? Quanto mais você olha para ele, mais surpreendente se torna. Sinto que posso entender como o Rei Macaco conseguiu enfrentar os deuses e demônios. Como um ser assim pode ter existido? Chamon e Ryong não sabiam o que dizer enquanto olhavam para as marcas, cheios de respeito por seu veterano artista marcial. Mesmo agora, eles ainda seguiam as marcas do Rei Macaco através da percepção extrasensorial e dos olhos dracônicos para aprender. No entanto, Yon-Vou não estava tão imerso como eles. Sua compreensão era limitada porque ele acabara de atingir o nível de mestre. No entanto, ele estava ciente que era incrível, e também exclamou com espanto quando observou certas partes. Havia muito a aprender, mas era um pouco como pedir a um aluno do jardim de infância para estudar ciência de foguetes. Acho que é melhor que a espada Yin. Pelo menos ele poderia aprender se continuasse a estudar o básico. Em vez de tentar entender o legado do Rei Macaco imediatamente, Yon-Vou tentou memorizar o que viu para que pudesse aprender em seu próprio ritmo mais tarde. Felizmente, algumas partes podiam ser entendidas com o conhecimento dracônico, ele foi capaz de evoluir novamente. Não se trata de artes marciais, magia ou alquimia. Este é o Bian. Não. Está usando magia, mas não se limita a ela e cede. Sua cabeça parecia estar clareando, e ele finalmente estava vendo um novo horizonte. Yon-Vou ficou sem expressão por um momento, então algo lhe ocorreu de repente. Talvez a espada Yin também seja assim. Há outra bifurcação na estrada. Rebecca falou como uma voz irritada enquanto olhava para os 3 caminhos à sua frente. Passaram-se horas desde que entraram pela primeira vez na masmorra e tiveram de escolher entre vários caminhos divergentes com frequência. Só um tolo não perceberia que a masmorra era tão complexa quanto uma teia de aranha. Eles não conseguiam encontrar o caminho, pois não sabiam realmente para onde estavam indo ou onde estavam. Ajudaria se eles pudessem espalhar sua consciência, mas o vestígio do Rei Macaco os atacava toda vez que tentavam. Embora ninguém tenha dito, todos sentiram estarem andando em círculos. Não é apenas um sentimento, mas estamos realmente perdidos. Ao contrário dos outros, Yon-Vou já tinha tido uma ideia geral da estrutura da caverna. Ele estreitou os olhos. Devo assumir a liderança? Mas estava hesitante, pois não sabia o que os membros do exército demoníaco estavam planejando. Além disso, ele estava ocupado memorizando o legado do Rei Macaco. No entanto, a essa altura, eles estavam vagando pela caverna como ratos presos em um labirinto há algum tempo.
A estrutura da caverna também tem mudado lentamente, era uma das razões pelas quais eles estavam lutando para encontrar o caminho. E, além disso, não sei o que aquele cara atrás de nós está planejando fazer. Yonvou mudou sua consciência para os morcegos que o seguiam no escuro. Só Luna. Mesmo que ela tivesse dito que não queria se juntar a eles, ela estava usando sua habilidade para rastreá-los. Rebecca e Victoria não notaram nada porque estavam muito concentradas em encontrar o caminho. Só Luna provavelmente estava pensando em tomar os 72 Bian para si mesma. Mover-se assim também não atrairia nenhum ataque do vestígio do Rei Macaco. Yonvou a deixou sozinha porque ela não era uma ameaça para eles, mas ele estava planejando fazer algo em breve. Finalmente, Yonvou decidiu falar. Assim que ele abriu a boca, os monstros espirituais começaram a gritar quando foram empurrados de volta para a pulseira preta por uma força poderosa. GRR. Eles entraram em conflito com alguma coisa e perderam. O que é aquilo? Yonvou sentiu um arrepio nas costas. Ele parou abruptamente, e Rebecca virou-se para ele aborrecida. O que você estava tentando fazer? Yonvou agarrou seu pulso e a puxou em sua direção. Rebecca perdeu o equilíbrio e tropeçou. Ela estava prestes a gritar com Yonvou quando sentiu algo subir do lugar onde ela acabara de estar. Suas costas ficaram frias quando ela percebeu ser um espinho de sombra afiada. Bum! Yonvou balançou a adaga de Kashina com lâmina de aura, e o espinho explodiu. Isso é. O vestígio do Rei Macaco parece ter decidido adotar outra tática. Yonvou cerrou os dentes. Quanto mais se aproximavam, mais físicos ficavam os ataques. Os olhos de Rebecca tremiam. Ela era uma apóstola do deus da caça, mas ela não havia conseguido ler o ataque. Sua habilidade característica nem sequer havia sido ativada. Se sentindo cansada e restrita, como se estivesse amarrada por correntes, desde que haviam entrado na caverna. Ela não podia deixar de cerrar os dentes com o fato de um jogador dos andares inferiores ter lido o ataque e até mesmo salvá-la. Ela sabia que Yonvou não era como os outros jogadores, mas ainda assim feria seu orgulho pelo fato de ele estar sendo mais útil do que ela. Mesmo com os relatos daqueles que escalavam a torre, todos chocados com as conquistas de Yonvou, ela mesma testemunhou seu crescimento impressionante nos últimos 6 meses, e como uma alta ranker não conseguia entender por que Yonvou havia conseguido algo assim e ela não. No entanto, Rebecca não deixou seu orgulho a atrapalhar. Ela organizou seus pensamentos e disse: Caim. Sim? Deste ponto em diante, você assume a liderança. Continua no próximo vídeo.